Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. E eu gostaria de meditar com você numa mensagem que o título é: Qual é o preço do chamado? Chamado. Não é aquele filme assustador de terror, não tem nada a ver com isso, mas a gente está claro aqui falando do chamado que Deus tem para as nossas vidas. O que é esse chamado? Algumas pessoas mistificam demais, acham que Deus um dia vai falar com todas as palavras: o meu chamado para você, que você vire à direita, atravesse aquela rua, depois entre naquela casa e pregue o evangelho para aquelas pessoas. Existem situações que Deus traz detalhes. Existem outras situações que a gente simplesmente precisa vestir a camisa da grande comissão, ou seja, ide a todas as nações, a todas as pessoas, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinem as pessoas a viverem como eu vivi, como eu vivo, disse Cristo. Então o chamado, ele engloba muitas coisas, mas basicamente é aquele plano que Deus tem para a nossa vida. Porque ao mesmo tempo que o chamado existe dentro dessa grande comissão, o chamado de Deus para a nossa vida, ele é sempre individual, porque Deus tem planos individuais para cada um de nós. Assim como a nossa vida, a gente passa por momentos diferentes. Tem momentos que a gente está dentro do trabalho, de um determinado emprego. Então a gente sabe que dentro daquele emprego, a gente precisa trazer a palavra para aquelas pessoas. Mas daqui a pouco não adianta você estar no outro emprego, querendo estar dentro do emprego antigo, trazendo a mesma coisa para o acesso. Você tem acesso diferente, em momentos diferentes, a pessoas, recursos, circunstâncias diferentes. Então, ao longo da nossa vida, a gente também tem alguns chamados diferentes, mesmo sendo individuais. Mas vamos lá, qual é o preço do chamado? Eu gostaria de meditar com vocês lá em Jeremias, capítulo 1, 4 versículos. Versículos 4 a 8. Antes da gente ler, só um pouquinho de contexto. O que vocês sabem sobre o profeta Jeremias? Quando a gente fala em profeta e a gente menciona um profeta, às vezes dá um nó na nossa cabeça. Porque foram alguns, a gente separa eles dentro dos profetas maiores e os profetas menores. Isso, por favor, é bom que a gente saiba. Existem os profetas maiores e os profetas menores. Não que um tenha sido menos ou mais importante, mas isso é devido ao contexto, ao tamanho dos livros que são encontrados na Bíblia e daí por diante. Mas Jeremias, ele tem um livro na Bíblia. Ele escreveu um livro e é um livro meio trágico, meio triste, meio deprimente. Qual é o nome desse livro? Lamentações. A gente chama de as Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta israelita por 40 anos. Mais ou menos ali uns 60 anos após a morte do profeta Isaías. Esse talvez vocês saibam um pouco mais, mas tanto Isaías quanto Jeremias são um dos grandes profetas, dos profetas maiores. Jeremias era da tribo de Benjamim, ou seja, do reino de Judá, do sul. Ele era um reino mais fiel. Ele ali viveu e trabalhou em Jerusalém, antes e depois de Jerusalém ter sido tomada pelo Império Babilônico. É ele que fala que alerta aos israelitas que idolatria é como adultério, ok? É ele que traz essa frase. E ele alerta os israelitas o tempo todo exatamente sobre isso. Ele profetizou e alertou os israelitas falando: olha, se arrependam, acertem os seus caminhos perante o Senhor, porque vocês estão aí adorando a deuses estranhos, idolatrando estátuas, idolatrando deuses estranhos pagãos, e Deus vai trazer a sua justiça sobre vocês. E essa justiça vem sobre o reino de Judá como o domínio babilônico. Eles são então levados cativos. Jerusalém é tomada, o reino de Judá é tomado pelos babilônios. Amém? Dentro desse contexto,
vamos ler o chamado de Jeremias, que está lá em Jeremias 1, 4 a 8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, antes de você nascer, e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Amém? Diz o Senhor. Mas vamos lá. Versículo 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui está muito claro. Deus aqui traz de forma muito clara o chamado dele para Jeremias. Deus escolheu e separou o profeta Jeremias. Mas antes de Deus escolher e separar e passar essa missão para Jeremias, Jeremias não era profeta, Jeremias era um homem. A partir dali, ele se torna profeta. É importante a gente entender que Deus, assim como a Jeremias, ele também nos escolhe e ele nos separa. Ele nos separou para estarmos juntos aqui. Ele nos separou para congregarmos juntos nessa igreja. Ele nos separou e nos escolheu para estarmos aqui como família, em nome de Jesus. Deus também tem um chamado para a sua vida. 2 Pedro 1,10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E a minha pergunta para você é: você está disposto a consolidar o chamado de Deus para a sua vida? Porque esse chamado exige um preço. Tudo que Deus faz é lindo. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se Ele nos chama para uma obra, por mais que a gente enfrente dificuldades e adversidades, essa obra é a vontade do Senhor. Essa obra vai ser uma boa obra. Essa obra vai ser uma obra abençoada por Deus. Mas a palavra nos diz que nós tropeçaremos quando saímos do chamado. Nós tropeçamos quando saímos do chamado. Ou seja, quando nós saímos da vontade de Deus para a nossa vida, a gente começa a tropeçar. Começa a aparecer um monte de pedra no nosso caminho e a gente acha que está andando firme e forte, mas não. A gente está tropeçando. Se é que não está saindo rolando pela nossa vida. Quando escolhemos viver algo diferente daquilo que Deus determinou para nós, nós saímos debaixo da bênção de Deus. Então é importante que a gente tenha essa compreensão, porque se Deus me traça um plano, me dá uma direção, e eu, Isabela, ou você na sua vida, ou quem quer que seja, decide sair dessa direção, você está por conta própria. Você está por conta própria. Você saiu da bênção de Deus. Você está debaixo da misericórdia de Deus. Todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Mas é tão melhor nós, além de termos a misericórdia, termos a bênção de Deus nos acompanhando todos os dias. E Romanos diz assim: portanto, os que estão na carne, o quê? Não podem agradar a Deus. Estão na carne, isso significa vivem de acordo com a sua própria vontade, vivem de acordo com os seus próprios maus desejos. Se está na carne, não pode agradar a Deus. Por isso que Bíblia não é relativo, não é relativa, não é de acordo com a interpretação de cada um, ou o que eu acho que ela é, o propósito que eu acho que ela serve. Não, a Bíblia é Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, incontestável, não negociável. Mas aí Jeremias diz assim, no versículo 6, mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Não é mesmo? Deus vai lá, chama, fala uma coisa linda, e a gente sempre traz a nossa limitação.
Porque nós somos limitados. A gente às vezes olha para aquilo que Deus tem, para as promessas, para, sabe, tudo que Deus tem para a gente e fala, meu Deus, mas é muito. É muito, é muito, é muito. E às vezes a gente fica até um pouco... porque a gente interpreta as coisas erradas, mas a gente fica até um pouco meio sobrecarregado. Ou a gente pensa que não precisa, porque já tem. A gente traz desculpas para Deus. Talvez, como Jeremias, você seja realmente muito jovem. Jovem em idade, jovem na fé, jovem em maturidade, para não dizer imaturo. Talvez você seja um novo convertido, talvez você já seja mais velho. Talvez você continue apresentando desculpas e desculpas para Deus. Quando é hora de agir, você se... esquiva. Quando você precisa se comprometer, você está com preguiça, você desiste. Quando Deus pede algo, você responde para Ele, Senhor, eu não sei falar, porque ainda sou muito jovem. Assim como Jeremias trouxe a sua razão, a sua limitação para Deus, nós também trazemos as nossas limitações e desculpas para Deus. Deus, mas eu não sei lidar com estresse, eu não sei lidar com decepção, eu não sei lidar com perda, com dor, com mais uma responsabilidade na minha vida. Eu digo, conta comigo, mas na verdade eu estou falando só por falar, para ser educado, naquela coisa meio, sabe, é isso aí, tá tudo certo. Eu tenho outras prioridades, quem sabe mês que vem. Quem sabe 2025 eu não vou para os cultos da igreja. Já virou 2025. Aí você joga a meta para o segundo semestre, para o ano que vem. Aquela coisa que vai sempre sendo posta de lado. A resposta de Jeremias, ela é muito relacionável. Ela é muito mais comum do que a gente pensa que é. A gente fala, nossa, como é que Jeremias pôde fazer isso? Deus falou diretamente com ele. Ele era um homem de Deus. Como é que ele vira para Deus e fala, Deus, mas eu sou muito jovem, eu não sei falar. Mas é relacionável. Afinal de contas, a pressão está nas nossas costas, não é? A gente tem conta para pagar, tem aluguel, tem coisas para resolver, a gente tem responsabilidade nessa vida, a gente trabalha que a gente tem que arcar, tem os filhos que a gente tem que cuidar, tem casa, tem, sabe, muitas vezes sem ninguém para ajudar, sem rede de apoio. Talvez a gente esteja, de fato, sobrecarregado com as coisas dessa vida. Com exaustão, com estresse, e a gente não se sente sequer capaz, ou pronto, ou no momento certo, de tomar a decisão. Senhor, eu vou seguir, eu vou obedecer, eu vou fazer. Senhor, eu sou muito jovem, tem muita coisa ainda, não dá para me comprometer. Mas a verdade é que quando Deus chama, quando Deus apresenta para a gente, esse é o plano que eu tenho para a sua vida, ou quando a gente sabe as decisões que precisa tomar na nossa vida para ser obediente, fiel, comprometido com Deus, quando Deus chama, Ele abre as portas. Ele abre as portas. Mateus 7:7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus tem um convite, o convite já está feito para todos nós aqui, para atendermos o chamado, para cumprirmos os planos dele na nossa vida. Mas ele diz aqui, batei, somos nós que batemos a porta. A porta, ele já diz em outro versículo que a porta está aberta. Nós precisamos bater nessa porta. Nós precisamos bater na porta. Nós precisamos sair do lugar. Nós precisamos sair daquele lugar do conforto, sair do lugar do comodismo, bater nas portas. E a Bíblia nos diz que abrir-se-vos-á. As portas serão abertas. Quando Deus chama, Ele abre as portas. Quando Deus chama, Ele supre. Ele supre. E é muito lindo isso, porque a gente tem um Deus que Ele não só nos chama e nos passa uma missão, mas Ele nos capacita para aquela missão, Ele nos reveste, nos protege para aquela missão, Ele abre as portas, Ele faz o que tem que fazer. A parte de Deus, Ele faz. Mas quando Deus chama, Ele supre. Salmo 104 diz assim, todos eles dirigem seu olhar a Ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. No tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a mão e saciam-se de coisas boas. Saciam-se de coisas boas. Os
israelitas, enquanto atravessavam o deserto, eles recebiam o maná do Senhor. E até hoje existem estudos do que era contido aquele maná, que nutrientes que tinham naquele maná, que coisa rica que era aquilo, que aquele povo, que Deus mandava para o povo todos os dias, e todos os dias era fresquinho. Deus ordenava: não guardem as sobras, não guardem os restos, porque eu vou mandar um novo a cada manhã. Até hoje é estudado, porque aquelas pessoas viviam de forma saudável no meio do deserto com aquele alimento que Deus trazia. E aqui ele fala: todos eles se dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes deem o alimento no tempo certo. No tempo certo, e o tempo certo não é determinado por nós. O tempo certo, ele é determinado por Deus. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Deus provê, Deus supre. Se Ele chama, Ele nos abençoar. Existe uma passagem também muito conhecida, maravilhosa, presente nos evangelhos. Nós vamos ler aqui, está lá em Marcos, capítulo 8, que diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Uma multidão acompanhava Jesus há mais de 3 dias. No deserto, sem comer, com fome. Aquela multidão sequer pediu a Jesus por comida. A Bíblia não traz as pessoas pedindo a Jesus por comida. Eles simplesmente estavam acompanhando a Jesus. E estavam dispostos a suportar as condições, porque estavam na presença de Jesus. Nós estamos dispostos a aguentar, a suportar as circunstâncias, a fome, ou seja lá o que for, porque nós estamos na presença de Jesus? Nós estamos dispostos a enfrentar as dificuldades para cumprir aquilo que Deus nos chama a cumprir? Mas a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dele. Jesus teve compaixão sobre aquelas pessoas. No versículo 4, seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eles estavam no deserto, mas eles estavam com Jesus. E uma coisa, gente, é um deserto, você sozinho, enfrentando na força, sabe como o pessoal diz aí fora, na força do ódio, na força da raiva. Uma coisa é você encarar tudo sozinho, com a sua própria força, do seu próprio jeito, na força do ódio, na força da raiva. Outra coisa é você estar no deserto com Jesus. Com Jesus, tantas vezes, a gente não precisa nem pedir, porque Ele olha para a gente e Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que a gente está com fome. Ele sabe que está doendo. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe do que a gente precisa. Mas nós também precisamos estar dispostos a enfrentar o desconforto. A gente também precisa estar disposto a enfrentar a adversidade. Em nome de Jesus. Não fuja quando ficar difícil. Não corra na outra direção quando a adversidade se colocar. Se dê a chance de viver o milagre que Jesus quer fazer. Se dê essa chance. Eles estavam no deserto com Jesus e para ele estava tudo bem. Posso estar com fome, mas eu estou bem, eu estou feliz porque eu estou com Jesus. E Jesus se compadece deles. E aí vem o milagre. No versículo 5 diz assim: e perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os. E deu aos seus discípulos. Quase a passagem aqui da Santa Ceia. Tendo dado graças, partiu-os. E deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E expuseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem adiante.
E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. É incrível a gente pensar, naquela época, a Bíblia contava o número de pessoas pelo número de homens. Não contabilizava as crianças, não se contabilizavam as mulheres. Não, eram 4.000 homens. Imaginem quantas mulheres a gente pode triplicar esse valor. Ao invés de 4, pensa em 12.000 pessoas que foram alimentadas, se saciaram, comeram com abundância, com alguns pãezinhos e alguns peixinhos. É lindo, porque a Bíblia aponta 7 pães, mas ela também aponta que Jesus fez sobrar 7 cestos cheios de comida. 7 cestos cheios de comida. Quando Deus chama, Ele supre. Mas nós precisamos estar aonde Jesus está. Nós precisamos estar debaixo da bênção de Deus, vivendo o que Ele nos chamou para viver. Não adianta fugir. Jonas tentou fugir. E o pastor Thomas ama a história de Jonas, ou detesta a história de Jonas. Quem conhece o pastor Thomas sabe a relação dele com o profeta Jonas. Mas vamos lá, Jonas foge do seu chamado de ir até a cidade de Nínive para pregar arrependimento. Ele acaba entrando num barco que naufraga, ele é engolido por um peixe enorme, baleia ou não, um peixe enorme. Um peixe enorme e depois é cuspido por aquele peixe. Enfim, ele vive uma série de coisas evitáveis. Tem muita coisa que poderia ser evitada na nossa vida. Só que ainda assim, nós tomamos a decisão de seguir do nosso próprio jeito, no nosso próprio caminho, no nosso próprio ritmo, da nossa própria forma, com as nossas próprias ideologias. Só se perde tempo, só se perde recurso, só se perde saúde física, saúde mental, quando a gente sai da presença do Senhor. Amém. Quando Deus chama, Ele traz descanso à nossa alma. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Está lá em Mateus 11. O jugo do Senhor, ele é leve. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Ele dá o jugo dele porque o jugo dele é leve, não tem peso, não tem culpa, não tem pecado. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante do que a gente acha que vai ser impossível, Deus traz o descanso para a nossa alma. A alma cansada, ela é revigorada quando Deus nos chama. A lei do Senhor é perfeita, lá no Salmo 19, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Testemunhos é aqueles que vivem, que proclamam o nome do Senhor. Aqueles que experimentaram a presença de Deus. É lindo porque diz que são dignos de confiança e eles tornam aqueles que é inexperiente, viver com Deus, ser obediente a Deus, conhecer a palavra de Deus, nos traz sabedoria, nos traz experiência, nos traz boas experiências que agregam a nossa vida. Não necessariamente situações fáceis ou experiências tranquilas, mas nós teremos paz diante de todas elas. A nossa alma será revigorada diante de cada desafio que se apresenta perante nós. Amém? Amém. Quando Deus chama, Ele traz alegria. Alegria. Hoje a gente vive num mundo que é quase moda ter crise de ansiedade. Que é quase moda. Ai, meu Deus, eu fico um pouquinho nervoso. Ai, estou tendo uma crise de pânico. Estou tendo uma crise de ansiedade. Estou em depressão. Estou isso, estou aquilo. E, infelizmente, isso tem se tornado uma realidade. A gente vê cada vez mais pessoas mais doentes emocionalmente, pessoas mais infelizes, pessoas frustradas.
pela própria decisão, pelas circunstâncias, o que quer que seja, mas as pessoas têm entrado para buracos emocionais cada vez mais fundos. Mas 1 Pedro diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Não, mesmo a gente não vendo, mesmo a gente não tendo, sabe, porque Deus tem a noção de tudo, Ele vê tudo, a visão de tudo, a perspectiva de tudo. Mesmo a gente não tendo isso, nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus. E apesar de não os vermos agora, nós cremos nele e exultamos com uma alegria indizível e gloriosa. Uma alegria indizível só pode vir de Deus. Uma alegria gloriosa, porque toda glória é dele, vem dele. Então, uma alegria gloriosa só pode vir de Deus, do Senhor. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A nossa alegria, a alegria que vem de Deus, viver contente, viver alegre, vem quando a gente entende que nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação. Por isso que a nossa esperança, ela é renovada em Cristo. Quando amamos a Deus, existe em nós uma alegria indizível e gloriosa. Ninguém entende, ninguém explica. Assim como a paz que excede todo o entendimento, que só Deus é capaz de dar e trazer, nós experimentamos da alegria, nós experimentamos a paz, porque estamos alcançando o alvo da nossa fé, a nossa salvação, o céu, a eternidade. Estamos aqui na terra, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, para cumprir em nome de Jesus. Romanos 15 diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Que isso seja uma oração para a gente, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso futuro. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. É condicional, é por sua confiança nele. Essa paz, essa alegria, ela vem porque confiamos em Deus. Porque o amamos mesmo sem tê-lo visto. Mas nós vivemos e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Paulo escreve assim. Não estou dizendo, lá em Filipenses, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Tá? Então ele abre lá um parênteses, eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado. Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. E ele diz aqui uma frase que é maravilhosa. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele declara uma frase que é das maiores declarações da nossa fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não há situação grande demais, pequena demais, insignificante demais, difícil demais. Não há nada que eu não possa naquele que me fortalece. Se Ele nos chama, Ele nos fortalece, Ele nos capacita e Ele há de nos abençoar em nome de Jesus. Mas Paulo precisou aprender. Ele diz, eu aprendi a me adaptar a todas as situações. Isso significa que Paulo permaneceu. Ele sofreu quando teve que sofrer. Ele apanhou quando precisou apanhar. Ele morreu quando precisou morrer em nome do Evangelho. Mas ele aprendeu. Nós precisamos aprender. A gente acha porque chegou na vida adulta, paga as próprias contas, a gente graduou.
A gente graduou. Agora eu sou dono da minha vida. Agora eu faço o que eu quero. E ai de quem falar isso ou aquilo ou me der uma ordem. Pois é, só que Deus dá ordens. E essas ordens nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer se quisermos viver debaixo da sua graça, da sua paz, da sua misericórdia, da sua bênção. Deus abre o caminho para obedecermos o chamado. Ele abre o caminho. E aí diz assim, continuando a passagem de Jeremias, vamos voltar um pouquinho para o que a gente estava falando. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias tinha o chamado, ele aceitou. Ele obedeceu, ele sofreu muito, ele viu a destruição da sua cidade, da sua terra, do seu povo sendo levado escravo para a Babilônia. Ele viu Jerusalém em ruínas, pegando fogo, destruída. Tudo aquilo que o povo amava, tudo aquilo que o povo adorava, tudo aquilo que fez parte da vida de Jeremias por tantos anos, completamente destruído, em ruínas, sem esperança de um dia voltar a ser ou existir, porque aqui a gente está falando do Império Babilônico, que eles eram poderosos, eles eram raivosos, eles eram dominadores e conquistadores. Eles destruíram Jerusalém, acabaram com Jerusalém. E Jeremias viu tudo isso, mas mesmo diante disso tudo, ele escreve, ele ora ao Senhor, ele apresenta a ele a sua dor. Senhor, está aqui a minha dor, está aqui o meu sofrimento, chora Jerusalém. E ele vai escrevendo e narrando tudo aquilo que está acontecendo. Jeremias, diante de todo aquele sofrimento, ele cumpriu o chamado que Deus trouxe para a vida dele. E eu poderia citar aqui diversos outros homens e mulheres de Deus, como Abraão, que atendeu ao chamado de Deus. Ele saiu da sua terra, ele deixou tudo para trás. Deus deu a ele riquezas. De uma esposa que era estéril, teve Isaac, e ele se torna pai da fé, pai de muitas nações. Quando a gente olha para Moisés, um homem cheio de limitações, o Deus o chama para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Faraó resiste, Deus então manda as pragas, Deus livra os israelitas. Aí Faraó muda de ideia, manda o exército segui-los, e diante do exército de Faraó, quando eles estão encurralados, Deus faz o quê? Ele abre o mar vermelho, livra o seu povo e afoga os seus inimigos. Quando a gente olha para Josué, a continuação da história de Moisés, ele é chamado para de fato entrar na terra prometida com os israelitas. E no caminho ele se depara com uma cidade fortificada, murada, forte. Qual era o nome dessa cidade? Jericó. E Deus dá a direção a ele, dá 7 voltas, canta, louva, grita. E depois dessas 7 voltas, o que acontece? Cairão as muralhas. Josué vai, ele obedece, faz exatamente isso. As muralhas ruíram. Jericó é derrotada. O povo entra na terra prometida. Esther, uma mulher linda, as mulheres mais lindas que já existiu, uma israelita estrangeira numa terra persa, está ali, ela é escolhida pelo rei Xerxes. O seu povo, os israelitas, estrangeiros naquela terra, já tinham mandato de extermínio, de assassinato a todos eles, por decreto do próprio rei, com quem Esther estava casada. Ela tinha se tornado rainha, debaixo da direção de Deus. Ela vai até o rei e ela suplica a ele por misericórdia. E adivinhem, ele atende o seu pedido. Porque ela foi corajosa, ela cumpriu o chamado de Deus para a vida dela. O seu povo é poupado daquele extermínio, daquele massacre. Davi, ele derrotou Golias, ele se torna rei de Israel, um homem vitorioso, guerreiro. E a Bíblia nos diz que ele é um homem segundo o coração
de Deus. Daniel foi livrado dentro da cova dos leões porque permaneceu fiel a Deus. Não se dobrou a idolatria alguma. Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma, foram poupadas do sofrimento dentro da fornalha. Ruth perde o seu marido. Ruth acaba com a família dela acaba, se destrói, é destruída, todos morrem. Mas ela acompanha sua sogra até a terra dela. Ela se torna fiel a Deus. Mesmo vindo de uma terra estranha, ela escolhe seguir, ela escolhe ir, ela escolhe permanecer fiel à sua família que restou. E Deus ali reconstrói a sua vida, o seu casamento com um homem como Boaz. Paulo era protetor dos fariseus, era estudioso das leis, ele conhecia. Se vocês sabem, acham que sabem argumentar ou debater sobre fé, sobre a lei, não queiram sentar do lado de Paulo quando chegar no céu. Paulo era realmente um estudioso da lei. E por isso, ele era caçador de cristãos, perseguidor dos seguidores de Jesus. Paulo tem um encontro com Jesus. E a partir daí, ele se prostra, ele se entrega. Ele reconhece que os seus caminhos estavam todos tortos. Paulo é preso, torturado, maltratado, morto, decapitado. E se torna o maior evangelista, o maior pregador, o maior missionário do Novo Testamento. Ele cumpriu o chamado de Deus para a sua vida. Volta e meia a gente lê na Bíblia que ele tinha um plano de ir para um determinado lugar, mas aí Deus veio e direcionou ele para um outro lugar. E ele adapta os seus planos para cumprir a direção de Deus. E é lindo, porque em 2 Timóteo ele diz assim: eu combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Amém. Que a gente possa chegar no final da nossa vida, assim como Paulo. Senhor, eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida, eu guardei a minha fé. Independente da circunstância, independente do que eu precisei passar, ou enfrentar, ou viver, ou fazer, das coisas que eu precisei abdicar, Senhor, o preço do meu chamado não foi nada perto do tanto que o Senhor me abençoou. Perto de tudo que o Senhor fez na minha vida. Tantos homens e mulheres ao longo de tantos anos sofreram tanto. Tantos homens e mulheres ainda hoje sofrem tantos. Decapitados, mortos, executados em nome do Evangelho. Nós somos muito mal acostumados. Nós somos muito abençoados. A gente tem muito conforto. E por conta desse conforto, a gente entra num comodismo. A gente alimenta o nosso orgulho. E a gente desiste do nosso chamado. E ainda assim a gente reclama das infelicidades. Todos esses homens e mulheres de Deus, diante das mais complexas circunstâncias, eles experimentaram, viveram, e só existe plenitude em Cristo. Diante das mais difíceis situações. Diante das mais difíceis situações. Pague o preço do chamado. Encontre plenitude. Qual é o preço do seu chamado? Só você pode responder essa pergunta. Só você sabe o que te afasta da presença de Deus. Só você sabe o que te faz dizer não. Ou ainda não. Ou apresentar todas aquelas desculpas que nós já conversamos. Só você pode responder essa pergunta. O que te afasta? O que te impede? O que te faz realmente desobedecer? O que te faz desistir? Do que a gente precisa abdicar, abrir mão? O que a gente precisa deixar para trás? Sejam pessoas, amizades, influências, são costumes, são declarações, coisas que a gente declarou a vida toda, que a gente por orgulho não quer parar de declarar. Coisas que a gente cresceu ouvindo, são ideologias, é cultura, é estudo, é intelectualidade. Será que a gente gosta do pecado? É culpa? Ainda não está na hora, ainda não estou convencido. Queira viver porque Deus tem te chamado. Deseje
viver o chamado de Deus para a sua vida. Viva, em nome de Jesus, o chamado de Deus. Salmo 126 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Não tenha medo de semear com lágrimas, porque nós vamos colher com cantos de alegria. Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. A nossa própria vida? Amar a minha própria vida acima de Cristo? Não posso. A minha vida é Cristo. A minha vida é Cristo. Queira, em nome de Jesus, dedicar-se à fé. Dedique-se a Cristo. Esteja disposto a pagar o preço. Nós venceremos em nome de Jesus pelo sangue do Cordeiro. Pague o preço do chamado e encontre plenitude. Eu só quero ler uma última passagem para a gente encerrar com essa passagem. Lá em Efésios 3, que diz assim: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é o preço do seu chamado? Você pode fechar os seus olhos. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.